maravilhoso, né? Como diz nossa missa, a igreja do ministério, vamos sacrar do Senhor. Eu acredito que estar aqui é uma alegria para nós. Sim, não vamos ficar de pé, vamos iniciar agora, só agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Pai amado, nós louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de nos reunirmos na tua casa para aprender a tua palavra, Senhor. Como tu tem sido bom e maravilhoso de nos dar essa oportunidade de poder te conhecer e viver a tua palavra, Pai amado. Abençoa, Senhor, a escola bíblica dominical, os professores, os alunos, e cada lugar reunido no teu povo, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Senhor, e possamos realmente colocar o nosso coração e praticar, Senhor, a tua palavra, a tua lei, que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar um louvor, por exercitar. Há uma linda canção de amor, então os sons mais frequentes aqui são os da época lá, né? No início, e é bom que os outros também aprendam os novos, né? E a nossa verdadeira felicidade está no Senhor. Às vezes a gente tristece, às vezes até chega a entrar em depressão por coisas da terra, né? Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. Que possamos aprender e enxergar isso, que Ele é a nossa verdadeira alegria. Amém? Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Isso me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Mais uma vez. A minha canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Diga isso. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Eu sou feliz. Oh, você é feliz? Oh, profetiza isso. Feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amém, Jesus, sou feliz a você. Vamos liberar. Nós estamos fazendo uns testes aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui tá. Eu vou fazer esse teste aqui, ó. Pronto, vai ficar aqui, vai ficar bom. Tem que isolar alguma tomada aí. Mas, irmãos, aleluia. Vamos ver aqui. Alguma coisa aconteceu com a nossa câmera. Vou desligar e ligar de novo. Mas oramos, irmãos, amém? Ficamos de pé. Aleluia. Aleluia, amém. Deixa eu ver se eu mudo aqui a câmera, irmão. Tá querendo. A câmera não está funcionando. Complicou as coisas para mim, irmão.
Não estava seguro. É só aqui, ó. Deixa eu tirar esse microfone daqui. Peraí. Arruma um microfone para mim. Bom, nós vamos trocar de microfone, porque desse jeito não tem quem resolve. Tem que resolver isso depois, de alguma maneira. Que a gente vai ver. Aleluia. Amém? Oramos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Sim, meu Pai. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Tá ótimo. Amém? O irmão vai regular o som lá pra gente. Irmãos, o nosso estudo é esse aqui, essa revista. Ela está sendo estudada pelos adultos, pelos jovens e pelos juniores. A gente passou os juniores daqueles livrinhos de colorir para tratar de assunto que está na pauta deles do dia, né? Eles dão show nos professores, o tanto que eles entendem desse assunto, e a gente achava que não, que era outras coisas, né? Muito bem. E nós estamos na lição 7. Deixa eu ver aqui. Lição 7. Isso aqui é qual? Lição 3, 4, lição 5, lição 6, lição 7. É bem aqui. A igreja na rota do conservadorismo. Nós já tivemos a introdução, eu tenho dificuldade de ficar só na lição, né? Vimos o textuário, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, etc. Verdade central. A igreja não pode calar. A respeito do quê? Bom, irmãos, essa revista inteira é dentro de uma coisa que a gente chama de teologia política. Existe teologia para todo departamento. Existe uma coisa chamada teologia política, que quer dizer o seguinte: qual é a posição da igreja diante do... onde ele se encontrar, né? Diante do regime político que estiver governando. Quando a Bíblia foi escrita, o regime era totalitarismo. Regime que não... O que é totalitarismo? Não existe 3 poderes. Os 3 poderes foi feito por Montesquieu agora há pouco tempo. Porque uma pessoa só, se dissesse assim, é para morrer, era para morrer, né? Então a gente não pode estranhar algumas coisas, porque a Bíblia e a igreja, durante 300 anos mais ou menos, inclusive a igreja foi decretada que ela era bandida. A igreja era uma entidade criminosa, entendeu? Você fosse descoberto que você era um cristão, você estava em risco de ter seus bens confiscados e perder sua vida. Foi assim que eles viveram. A gente está achando que a coisa está preta, mas já teve muito pior, irmãos. A igreja não foi escrita no... Veja bem, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus foi condenado à morte, né? Recebeu pena de morte de Pilatos. Pilatos decretou é para morrer, e ele não tinha para quem apelar, né? Ele tentou lá os sacerdotes. Sacerdotes seria uma corte judicial, mas os sacerdotes já tinham decidido que ia matar Jesus. Então Jesus fica calado. Por que Jesus fica calado? Porque qualquer coisa que ele dissesse, ele sabia que não ia adiantar, a sentença estava pronta antes de prender, como acontece hoje em alguns países, né? Onde as pessoas, quando são presas, a sentença já está pronta. Agora é achar meios de comprovar essa culpa, né? Então, irmãos, Pedro vem dizendo, cingindo os lombos, né? Cingindo os lombos significa colocando o cinto.
Você que hoje usa calça, mulher também que usa vestido folgado, cingindo os ombros é amarrando, né? Colocando cinto, para que você esteja em condição de marchar. Ninguém marcha segurando uma calça. Então, por diante, muito bem. Aí vem aqui nosso tema, introdução. Os princípios morais. Irmão, os princípios morais, eles existem, de fato, ou cada sociedade estabelece o que é princípio moral e o que não é imoral. Exatamente, o que acontece, irmão, é que são direitos, são coisas da natureza humana. O ser humano não é amoral, como se entrasse aqui e deixasse entrar um cachorrinho e uma cadela no cio, eles iam fazer aqui. E para eles não é imoral, eles são amoral. Agora, nós somos seres morais. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser moral. O que quer dizer moral, irmão? Significa costumes, práticas, crenças aceitas. E o que é o contrário disso é imoral, né? Mas eles querem dizer, nós cremos, como disse o irmão Léo. Tem mais um microfone, Fabinho? Não precisa. Por favor, repita aí, irmão Léo, para a gente ver. Deixa eu gravar o senhor aqui, peraí. Esse aqui é o Léo. Fala aí, Léo, o que o senhor disse. Ligou. Sim, ligou. Fala aí de novo, Léo, a gente tem que arrumar esse microfone. Aqui é assim, ao vivo e a cores. Amém? Bom dia. Fica de pé, irmão, por favor. Eu creio que nós nascemos já com esses princípios. Todo ser humano ele nasce com os princípios morais. Até as pessoas que dizem que nunca ouviu falar de Jesus, elas sabem que tem coisas que não são legais, não são imorais. Eu acredito nisso. Então, esses princípios eu creio que nós já nascemos com eles. Amém. Irmãos, eu nasci, fui criado, não que eu fui criado, mas desde os 11 anos eu convivi com grupos, na sociologia, hoje se dá o nome de tribos, né? Eu vivi em tribos onde não havia nada imoral, como já é hoje, mas há 50 anos atrás, eu já convivia com tribos onde não existe nada imoral. Você faz, como dizia o satanista Raul Seixas, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Mas eu sentia culpa. A minha tribo não achava que nada que eu fizesse era imoral, mas eu fazia coisas imorais que o meu grupo aceitava, mas a minha consciência, e eu não conhecia o Evangelho, não foi porque alguém falou para mim, pegando aqui do irmão Léo, não foi porque alguém falou para mim que a Bíblia, eu nunca ouvi dizer que a Bíblia diz isso, mas eu sentia culpa, não está entendendo? Então, quando aqui o escritor da lição, ele coloca aqui, os princípios morais que nos levam mais perto do ideal divino. Então, irmãos, o que acontece? Deus tem o ideal divino, tem o real e o ideal, né? O real é o salário que você ganha, ideal é o salário que você gostaria de ganhar, é ideal. Então, irmão, Deus tem o ideal, e nós temos que o processo de salvação, e agora que a gente foi salvo, nós estamos sendo santificados. O processo de santificação é o Espírito Santo nos dá graça e dínamo para nós nos aproximarmos do ideal divino em tudo, em todos os campos que você pensar, né? Sempre conflitam diretamente com os padrões sociais, agora não, padrões sociais, seja na sociedade de ontem, seja na sociedade atual. A atual, irmãos, muito pior, né? Na verdade, hoje, o que nós estamos falando? Nós falamos de sociedade. Nós estamos falando de cultura. Fala-se de cultura. Então, sobre todas as coisas,
Principalmente, irmãos, o ser humano degenerou nessa sociedade pós-moderna na sexualidade, mas desencaminhou mesmo, né? Então, irmãos, é cultura. Ele diz que tudo é cultura, né? Os irmãos vejam no governo passado, que era um governo conservador, eles gravaram no carnaval, assim, no meio da rua. Eu vou falar aqui para vocês verem. Uma coisa que para eles é cultura, um indivíduo urinando sobre outro, ao vivo, com tudo para fora. Aí diz que é um tal de banho dourado. E aí? Estamos entendendo? É cultura, irmãos. E a grande coisa da luta, o Gramsci, que a gente viu na segunda lição, ele disse que os ideais marxistas seriam implantados através da cultura. A gente vê hoje o governo atual, que é um governo de esquerda, dando 62 bilhões para artistas, cantores, para quê? Para que através de música, de teatro, de pintura, de cinema, a Ancine, pelo amor de Deus, através de cinema, eles projetem como normal, por exemplo, alguns programas que a gente não vê Globo, né, mas a gente passa lá para ver o que está acontecendo, sempre fazem questão de mostrar um casal homossexual. Os filmes sempre fazem questão de mostrar que isso é normal. Os cantores fazem questão de mostrar que droga é bom, né? Então, irmãos, isso é uma questão de cultura. A grande questão aqui é exatamente qual é o relacionamento da igreja com a cultura social. Estamos numa sociedade. A igreja tem uma cultura própria? Nós temos uma cultura própria, mas a igreja tem sua própria cultura? Tem, e é isso que eles acham ruim. Né? Agora, a gente convive, a gente faz parte de várias tribos, como diz assim. Por exemplo, aqui todos nós fazemos parte, em Mambaí, da tribo protestante, da tribo pentecostal. Nós somos a tribo pentecostal. Tem outras iguais, tem a Assembleia, nós todos aqui, a tribo pentecostal, mas tem outras, a Mambaí, vamos dizer assim, a tribo Mambaí toda é uma tribo, e tem várias tribos dentro. Tem outras culturas diferentes da nossa. A gente vai fazer o quê? Essa é a pergunta, vai pensando aí. A gente vai fazer o quê? Tendo a nossa cultura e tendo que conviver. Irmãos, a palavra-chave é conviver com outras culturas, que não apenas, algumas são apenas diferentes, não agridem a nossa cultura, mas algumas agridem. Nós também somos. A pergunta é o seguinte: a igreja é agressiva? Eu queria ver algumas culturas. As pessoas sentem, tem tribos aí que sentem que nossa mensagem é agressiva para eles, ou não? Ou não tem gente que se sente que o evangelho para eles é uma agressão? Se pudesse, eles trancavam as portas. Tem ou não tem? Tem. Então, irmãos, a grande questão é o seguinte: então nós estamos em guerra. Há uma guerra cultural, mas estamos em guerra mesmo. Quando Efésios 6 fala do crente vestir a armadura, hoje seria o quê? Colete à prova de bala, granada na cintura. Eu não sei qual é a metralhadora, mas pelo menos essa igual da polícia já está bom. Fiquei tão bom ver os policiais tudo de metralhadora. Eu só quero que um dia eles deixem. Tem gente, dá uma treinadinha, a gente consegue, né? Deve ser bom demais, atirar de metralhadora. Mas, irmãos, Efésios diz o seguinte: seja um soldado armado, pronto para a guerra. Por isso que Pedro diz: cingindo os ombros, com a roupa colocada no lugar. Porque há uma guerra cultural. O problema, irmãos, é quando a igreja vê culturas de outras tribos, e que ela julga que são apenas diferentes, mas não são agressivas. E são agressivas. Né? Os irmãos entendem isso? Então, vê aqui, ser um conservador cristão sempre foi um desafio, embora ultimamente tenha se tornado algo cada vez mais, qual é a palavra aqui, irmão? Confrontante.
Você sabe o que é confronto? É bater testa a testa. Bater testa a testa. Agora, a pergunta, eu quero mostrar aqui, uma pergunta que se faz grande hoje é essa aqui. Ó. Na escola, eu sei que os professores sofrem com isso aqui. Que já foi, quem é? Essa aqui. Inclusive, alguns tiveram que trabalhar com isso, que chama assim, inclusão e exclusão. Inclusão e exclusão. Inclusão. Dorinha trabalhou com inclusão, Dorinha? Trabalhou com inclusão de pessoas com necessidade especial? Hã? Então, irmãos, inclusão é o quê? É aceitar todos. Então, trabalharia, tem professor ali balançando a cabeça, estou vendo Ivone ali, né? É o aluno que antes tinha que ter uma classe especial para eles, alunos que tinham síndrome de Down, tinha que ter a sala só deles, ou etc. Hoje se entende que não, que eles têm que fazer parte da sala normal, junto com todos. Porque separar, além de exclusão, quer dizer, é preconceito. Né? A pergunta é o seguinte, a igreja, ela é uma entidade, vamos dizer assim, inclusiva ou exclusiva? Pensa aí, cuidado, você vai responder. Ela é inclusiva ou ela exclui aqueles que têm uma ideologia diferente? A igreja exclui. Nós vimos aqui tamanhas ideologias, ideologia comunista, ideologia de gênero, ideologia de droga, ideologia de aborto, e por aí vai. É isso que nós estamos estudando em teologia política. A igreja a respeito desses grupos. Essa é a pergunta, irmão, do dia. Né? Qual é a posição da igreja? Deixa eu te levar mais adiante para você entender aonde quer chegar esse argumento. Jesus, na sociedade que ele viveu, que tipo de pecadores existiam? Vamos lá, existiam os ladrões. Ele fala assim em Efésios, quer ver como é que Paulo diz aqui em Coríntios? Deixa eu ver se eu acho aqui, Coríntios, me ajuda, Coríntios. Me ajuda, Coríntios, acho que é Coríntios 6. O que havia naquela sociedade? Quer ver? Tomara que Jesus me ajude aqui em memória, mas eu encontro. Onde ele fala assim, eram homossexuais, eram ladrões, eram não sei o quê. Cadê o primeiro Coríntios? Aqui, deixa eu ver se é no 6. Tomara que minha memória me ajude. Aqui. 6:10? Muito bem, irmão. Obrigado. Quem foi que achou para mim? Irmão, na sociedade da igreja começava. Não se enganem. Imorais. A palavra imoral aqui é pornô. Hoje todo mundo sabe o que é pornô. Pessoas dadas a uma vida de pornô, idólatras. Mambaí tem imorais. Mambaí tem idólatras. Mambaí tem adúlteros. Mambaí tem afeminado. Mas há uma diferença entre homossexual e afeminado. Hoje a maior parte dos homossexuais é o quê? Jogador de futebol, fisiculturista. O cara é macho para valer. E tem os afeminados. Tem alguns que são afeminados, tomam hormônio, fala fino, desmunheca. Mambaí tem? Tem. Ladrão. Mambaí tem? Tem. Avarento. O que é o avarento? É aquele que ele tem o dinheiro não para desfrutar. Estava falando com a minha corretora de seguro do carro, renovei o seguro do carro. Ela falando, ficou 34 dias de férias, mas como tudo está caro, eu falei, mas a gente trabalha para ter o que gastar. Ela falou, verdade. A gente trabalha para gastar com coisa boa. Muito bem. Bêbado tem? Vixe. Maldizente, vive xingando o prefeito, xingando a igreja, xingando o Everardo, xingando o outra. Tem. Roubador. Não, qual a diferença entre ladrão e roubador? Qual a diferença entre roubo e furto?
Vamos ver, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Como é que é, irmão? Furto. Furto é quando pega escondido. E roubo. Roubo é quando o cara te mete o ferro e diz aí, perdeu, mané. Perdeu, mané, né? Então, irmãos, olha aqui. Agora, não herdarão o reino de Deus. Muito bem, alguns de vocês eram assim. Então, a pergunta é o seguinte, irmão, voltando aqui para o Word. Jesus, na sociedade onde Jesus viveu, tinha todos esses tipos aqui. Quando Paulo vive, também tinha todos esses tipos. Jesus, como é que ele relacionava com esses grupos? Dizia, ó, para longe de mim. Ou ele comunicava com eles? Como é que era? Então, Jesus era inclusivo? Jesus era inclusivo. Os ladrões, por exemplo, eles diziam que os coletores de imposto, que eram os publicanos, eram ladrões. Levi, que no grego é Mateus, é a mesma pessoa, Levi é o nome hebraico e o nome grego é Mateus. Ele era publicano, coletor de imposto. Jesus passa em frente à coletoria e diz o que para Levi? Vem, me segue. Larga tudo e me segue. Jesus, esse homem não sei. Aí o que Mateus fez? Deu uma festa, um banquete. O homem tinha grana, irmão. E nesse banquete, quem estava presente? Além de Jesus, Jesus estava presente. Qual tipo de gente que estava lá? Esse daquela lista do versículo 10 de 1 Coríntios 6. Aí o que o povo disse de Jesus? Como é que você chamou de mim, o teu mestre, como com toda peste de gente da sociedade? Aí vem a pergunta, irmão, para hoje. A igreja do século 21, não quero falar igreja dos Bambaí, mas vamos generalizar, né? Ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Pergunta é a seguinte, e é um momento de falar nisso. Quando nós estudamos, irmão, eu tenho que falar isso aqui. Quando nós estamos estudando teologia política, essa revista é teologia política. Em português, infelizmente, toda a teologia política que tem é da libertação. Mas já em espanhol, em inglês, tem outras teologias. Aqui, irmão, ó. A cultura, feminismo, ativismo LGBT, racismo, aborto, Eu já fiz essa pergunta semana passada. Nós odiamos essas pessoas? Não. Irmão, a frase mais antiga, desde que eu era menino, bebê na fé, que eu aprendi é a seguinte: Deus ama o pecador. Agora, o que Deus odeia? O pecado. Igreja, eu não sei como que eu tenho recebido, mas eu vi que a gente corre o risco, ao estar ministrando sobre esses temas, de incitar nos irmãos um ódio. Está entendendo, mais? Um ódio. Eu me lembro do pastor, que era o nosso antigo supervisor continental, Davi Ramírez, contando que lá numa igreja converteu um travesti. Converteu. Aí disse pastor, posso trazer a minha tribo? Pode. Ô, irmão, mas na hora que chegou uma meia dúzia daqueles travecão bem assim, que você fala bem, isso é homem, isso é mulher. E pior, com aquelas roupas. Você vê até a etiqueta. Senta. Irmão, disse o que deu, ele contando, ele era pastor, o que deu de gente, quando um cutucando o outro, olhando para trás, e depois perguntar ao pastor, esse tipo de gente na igreja perturba. Aí um deles escutou e falou: está com medo de eu levar seu marido? Mas, irmãos, mostra assim para nós essa questão da inclusão. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte:
O que sentimos por pessoas que defendem o comunismo, defendem o aborto, defendem defende o racismo, porque são contra os judeus. Aqui no Brasil tentaram fechar comércio porque era de judeu, defende o racismo, são contra os judeus. Engraçado, nós levantamos a bandeira contra o racismo, mas queremos a eliminação de Israel, vai. Então, irmãos, o que? Presta atenção, quando você vê relacionar com essas pessoas, ela tem que sentir que de você flui. Bom, a gente fala mais pelo que não diz do que pelo que diz. Polícia, quando interroga, ele descobre mais coisa pelo que você não diz, pelo que você diz. O que nossos gestos, nossa postura, nossas palavras, o que essas pessoas sentem? Porque, irmão, você é cristão. Eu quero, se Deus permitir, pregar sobre isso à noite. Cristão. Eu dei para os... Deixa eu mostrar aqui. Fico falando, não mostrei. Eu dei para os diáconos e diaconisas uma plaquinha. Diácono, diaconisa. Uns usam, outros não usam. Mas, assim, irmão, figuradamente. Onde você anda, você tem uma plaquinha escrita assim, cristão. Aí você, como cristão, entra em contato por alguma coisa, por negócio, ou por fila de banco, ou sei lá o quê, com uma pessoa dessa. Aí quando ele vê assim, cristão, o que ele sente que está saindo de você em relação a ele? Rejeição? Cuidado. É rejeição? É nojo? É ódio? É nojinho? Eita. Ou, irmãos, a palavra que usa para Jesus, o que Jesus sentia desse povo, é a palavra compaixão. E eu já li para os irmãos, aqui no original, compaixão não é um sentimento apenas do coração. Compaixão é uma emoção. Emoção. Mas o que é emoção? Emoção vem de moção. Você compra um carro, iMotion, o que quer dizer? iMotion, o que quer dizer esse carro? A moção dele é o quê? Eletrônica. Então não tem moção em mais uma palavra. Então moção vem de moção. É pôr para fora. Expressar. É pôr para fora. Então, irmão, a emoção é alguma coisa que se manifesta. Quando você sente emoção, você chora, você ri, você cerra as mãos. E nesse caso explícito, emoção literalmente significa dor nas tripas. Em português bem rasteiro, emoção é uma dor em relação à situação. Se eu pudesse, eu morria por você. Jesus fez isso, olha. Presta atenção, irmão. O que Jesus expressava para essas tribos aqui? Sou capaz de morrer por você. E o que eles sentiam que fluía de Jesus para eles? Amor. Irmão, o que é que em Jesus conquistava? E Paulo também, irmão, porque aqui, deixa eu voltar para aqui, né? O versículo é esse. Aqui. Não é aqui não, é aqui. Paulo também, irmãos, diz assim: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, santificados, justificados. Então quer dizer assim, qual foi o relacionamento de Paulo com essas pessoas? O que Paulo expressou para essas tribos? O que eles sentiram em Paulo? Compaixão. Bom, os irmãos sabem que a gente sente emoção, você pode estar escondendo, mas eu, por exemplo, tenho algum treinamento pequeno, mas eu sinto. O que é a emoção que você está sentindo? Você está me rejeitando, você também sabe disso, não sabe? Dependendo, né, Débora? Dependendo do que você faz, você sabe que está me rejeitando. Eu já fui uma vez conversar com uma família católica, tinha umas crianças,
bem católicas, adolescentes. E depois eu falei com o pai deles, seus meninos me rejeitaram, né? Porque eu sou pastor. Não, para rejeitar, me rejeitaram. Então, irmãos, eu não quero pregar, eu quero só falar sobre os temas da teologia política que nós estamos estudando. Eu achei importante dizer isso aqui, para não correr o risco, deixa eu me mostrar, tomara que eu vou mostrar por aqui. Para não correr o risco, irmãos, de que nós somos uma tribo pentecostal, porque os judeus, o povo de Deus do Antigo Testamento, o que era deles foi tirado e dado para a igreja. Algumas coisas de Israel continuam sendo só para Israel. Mas a graça e a salvação que era deles foi tirado deles e passado para a igreja. Por quê? Eles passaram a se julgar pelo fato de terem a palavra, de servirem ao Deus único, e ter uma vida de regulação como até hoje, sobre o que come, o que não come. Até hoje, os judeus e adventistas também, em parte, é bom. O que pode comer, o que não deve comer, o que é tóxico, o que é menos tóxico, tem regulação sobre tudo. O que os judeus sentiam, por exemplo, em relação aos publicanos? Em relação aos samaritanos. Samaritanos e judeus, diz lá no texto que eles não se falavam. E mais, irmão, não da parte do samaritano, mas da parte do judeu. O judeu não fala com o samaritano. Quando Pedro, presta atenção, irmão, a igreja tem que ter cuidado. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer, cara? Senão a igreja se torna um exclusivista igual aos judeus de quem Deus tirou tudo. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, um centurião romano, irmão, lá em Jope, beira do mar, como era romano. Como é que Pedro foi para lá? Para Pedro ir, o que Deus teve que fazer primeiro? Mostrar aquele lençol. Pedro estava descido do céu, cheio de animal imundo. Como não, Deus? Nem o Senhor mandando, como não? Segunda vez, Pedro, mata e come. Não é para comer vivo, não. Mata de jeito nenhum. Terceira vez, aí não sei o que Pedro respondeu, não me lembro, mas ele entendeu. Aí a voz diz: não considere impuro o que Deus já purificou. Aí Pedro vai e entra na casa de Cornélio. A notícia chega onde? Jerusalém. Jerusalém. O que Jerusalém? A igreja de Jerusalém manda um grupo de inquisidores. O que você está fazendo, Pedro? Conversa é essa? Entrando em casa de gentil, romano. Povo de Jeová não entra em casa que não seja de judeu, não entra. E principalmente não come com eles. Mas acontece, irmão, que na casa de Cornélio, o que Deus fez? Enquanto Pedro pregava, diz que o Espírito Santo fez o que sobre eles? Quem lembra a palavra? Caiu. Uai, o Espírito Santo tropeçou aonde será? Caiu. Eu acho que caiu, quer dizer assim, irmão, veio de uma vez, pá! E de repente todo mundo começou a falar em língua, profetizar naquela casa. Aí Pedro diz: realmente, Deus está aceitando esse povo, mas veio uma inquisição. Então, irmãos, a igreja corre o mesmo risco. Esse é o perigo. Vou voltar aqui para esse quadrinho aqui, ó, da inclusão e da exclusão. Por favor, dá o microfone para ele aí. Deixa eu achar aqui o câmera, deixa eu ver se ela volta. Ela não quis voltar, não. Voltou.
Irmão, do jeito que estão vendo, sai escuro, né, na gravação, quem está lá, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, Léo, para mim gravar, eu vou aumentar a tela, quero que você venha mais para cá e fique em pé, por favor. Para cá, mais. Aí, agora sim. Agora está gravando. Pastor, essa questão da inclusão, o que está acontecendo hoje em dia? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no sentido do seguinte: hoje existem heresias gigantescas em torno da palavra de Deus. Por exemplo, existem hoje seitas que usam a Bíblia e, um exemplo assim, eles dizem que Deus é amor e usam, por exemplo, a relação de Jonatas com Davi. Eles falam Eliseu e Elias. Isso, exatamente. A mulher samaritana, eles falam que o que Jesus deu para ela não foi água, foi, enfim, não sei se eu matou a sede, outra sede que ela tinha. E tudo isso a gente sabe que é heresia. Então, eu falo porque eu já tive embates com pessoas questão de homossexuais, falando justamente sobre isso. Não, mas Jesus, Deus é amor, e eu falo, nesse caminho que você está indo, não existe salvação, é inferno. Então é diferente da inclusão. Você pegar uma pessoa que não conhece a palavra, mesmo que esteja nesses caminhos errados. Okay. Então fica bem difícil, às vezes não pode confundir irmãos nessa questão, não sei. Estou entendendo o que você está dizendo. Bom, em miúdos, não é qualquer pessoa que chega com uma Bíblia e diz paz do Senhor para você. Eu estava pesquisando, irmão, não sei se você não sabe, tem um debate, estava vendo com esses dias com. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Deixa eu ver se eu acho. Cadê Lessi? Lessi não veio. Ela aqui, acho que é aqui, irmão, mas acho que é aqui. Deixa eu ver. Acho que é Êxodo 30. Deixa eu mostrar uma coisa. A mais nova, já ouviu falar na igreja dos maconheiros? Não? Viu, não? Acho que é Êxodo 30. Deixa eu ver se é Êxodo 30. Êxodo que fala dos elementos para preparar o Êxodo 30. Deixa eu ver uma aqui. Preparar o incenso, não sei se aqui é altar de incenso. Muito bem. O óleo para unção. Aqui, muito bem. 22. Em seguida, Moisés junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática. Que cana aromática é essa? Eles entendem pelo jornal que isso aqui era semente de maconha. Quando queimava aquele incenso lá, presta atenção, aonde chega? Quando o sacerdote, aquele incenso enchia, que não sabe fazer fumaça que não se via, ele saia de lá chapado. É onde, aí, irmãos, o sacerdote via anjo, falava com Deus, via o céu aberto. Aí a igreja, se você provar a igreja dos maconheiros, você acha. Então eles dizem que eles dizem que aquela semente de cânhamo, que a maconha é sim um portal para ter acesso, que é acesso ao mundo espiritual. Eu já expliquei para vocês que é. Mas para vocês, que você vê um cara chapado falando sozinho com o poste, para nós ele está falando sozinho, mas ele está vendo o ente. Ele está conversando com o ente. Ele está vendo aquele ente. Está trocando ideia com aquele ente, fala com ele, dialogando com ele. Só que você não vê. Então, mas eu acredito que não só a maconha, mas as drogas alucinógenas, todas elas. Porque, irmãos, no começo, a palavra feitiçaria lá em Apocalipse é droga, fármaco. Nos princípios da civilização, as drogas eram usadas em ritual religioso. Aquelas pagelãs, já viu o pajé brasileiro e sopra, aquilo é maconha pura. Então se dizia
Lê os livros do Castanheda, eles mostram as drogas usadas em pagelança. Tem uma seita chamada, que usa o Santo Daime, que é a mistura da chacrona com mariri. Eu frequentei isso muito lá em Rondônia. Chacrona é uma folha, mariri é uma raiz. Você cozinha aquilo 2 dias cozinhando, bebe, você fala com Maomé, com Buda, quem você quiser. Né? Mas lá é cantando os pontos, tem os pontos da religião, invocando isso, invocando. Então, mas eu acredito, como diz aqui a igreja dos maconheiros, que de fato a maconha e outras drogas alucinógenas são sim um portal para coisas espirituais, só que das trevas. Das trevas. Inclusive lá em Gênesis, e Deus deu para o homem toda erva para consumo humano. Senhor, peraí, deixa eu mostrar aqui, mano. Eu sei, mas deixa eu lhe mostrar assim mesmo. E fala no microfone, senão os irmãos não escutam. Por favor, pode ficar de pé, Antônio, por favor? Tá grande aqui. Esse é o pastor Antônio. Não, me parece que em alguns países, eu estudei sobre isso, mas eles usam devido à altitude. É a folha da coca, mastigada. Eu não sei se a folha da coca mastigada tem o efeito, porque a cocaína, irmãos, ela não é só a folha da coca, ela é a seta. Por favor, temos ali o nosso enfermeiro, ali, irmão, lá atrás. Irmão, vai ter que ficar de pé e chegar um pouquinho para frente, que eu não estou lhe vendo aqui, ó. Até eu lhe vejo, não estou vendo não, vem aqui. Até mais, tá? Se você olhar ali, a hora que o senhor aparecer, esse é o irmão Arthur, ele é enfermeiro, por favor, Arthur. Ele é de lá, do Peru. A folha de coca é orgânica, é natural. As pessoas que usam mais a folha de coca são os agricultores. Por quê? Porque eles tomam café da manhã, vai forçado, e eles levam a folha de coca para quê? Para o trabalho forçado, que é o arado da terra, tudo isso aí. Quando eles mastigam, a folha de coca é que solta uma substância como anestesia. E você pode trabalhar o dia todo. Não sente fome. Não sente fome. E é um energético. É um energético. Além disso, nas alturas, ele ajuda a sarar, porque a respiração, o fluxo do cérebro, precisa mais sangue, ele é muito melhor. Então, é uma mastigar. Agora, a cocaína é um processo praticamente químico, que foi descoberto assim, por gente de fora. A cocaína, praticamente, você usa a folha de coca, mas você coloca uma medicina que joga você gasolina, ácido sulfúrico e outros, que não ser os produtos que, no final, eles vão degradar o pó branco e isso que é a cocaína. Já a cocaína é um produto químico. Exatamente. Faz muito mais efeito no cérebro. Arthur, uma pergunta. E essa folha da coca, ela apenas anestesia a fome e energética, ou a folha da coca também é alucinógena? Não, ela não é alucinógena. Ela ajuda mais. Tem gente que, quando alguém viaja, as alturas, 5.000 metros, 4.000 metros do mar, eles têm um sintoma que se chama soroche. Soroche? O que é? Asa de vômito, dor de cabeça. É a náusea. As náuseas. Aí quando você toma o chá, ou a folha de coca mastigada, ele ajuda a resolver esses problemas. Tanto que o chá é permitido no Peru. E aí a gente tem uma, assim, dessa vez que nós viajamos, nós trouxemos a folha de coca. Aí a gente ia ficar na alfândega. A gente tem, ela ajuda
Parece com o que a folha? Parece uma folha de louro. Louro? Ah, sim. O cheiro é mais forte. Ah, ela é cheirosa? Quer dizer, Arthur, se eu for lá um dia com você, visitar seus parentes, fazer um turismo, para subir lá, eu tenho que mastigar a folha da coca. Não? Entendeu? Esse é só para quando você, por exemplo, vai em uma cidade pequena, uma comunidade, você quer visitar alguém assim para agricultor, às vezes eles oferecem, né? Eles oferecem a folha de coca e você mastiga, às vezes a mastigar não é bom, não só mastiga. Ele não pode ser engolido, pode ser só mastigar. Ele pode mastigar de certo ponto de jogar fora. Bem, esclarecedor, irmão. Né? Fora isso, que a gente falando de eles usam muito para abrir, segundo eles, né? Para abrir tudo. O chá. Não, a folha. A folha? Eu lembro, por experiência própria, eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos. E a minha avó tinha sua fazenda e aí tinha uma mulher que ela cuidava de todos os bens. Aí ela gostava de mastigar coca e ela gostava de ver a coca. Aí ela jogava a coca e ele falava para meu tio, não, você vai embora para os Estados Unidos. Ela falava assim que ele, você vai ficar lá, você vai ficar bom, não preocupa não, pode viajar, as suas filhas vão todo mundo para lá. E tudo bem. E aconteceu? E ela faleceu, mas sem eu saber, minha mãe uma vez pegou e falou também, né? Para ela ler na copa. Ela falou assim, não, você vai embora também daqui para o Peru, vai para outro lugar mais perto, mas vai embora também. Aí ela falou depois, eu ia vir para aqui no Brasil. Então é assim, uma coisa que às vezes a gente não acredita, mas porém acontece. Então, assim, é uma coisa que a gente algo inexplicável. É muito difícil de você entender o que aconteceu. E aí ela pensava, não, tal pessoa vai adoecer, tal pessoa vai acontecer isso com ele, vai separar, vai se trair. Então, muita coisa ela dá, né? Mas como hoje foi perdendo essa paciência, esse costume, não tem mais ninguém que hoje é só para consumo mesmo. Obrigado, Arthur. Muito esclarecedor para a gente não achar que os irmãos peruanos que mascam folha são drogados. Precisam de recuperação. Cuidado, né? Sim, fala aí. Fala aí para os outros escutarem. Oh, irmão, a gente entra em tanto assunto, né? Nossa escola dominical é boa, né? É que nem falar da cannabis sativa, né, que é a maconha, por exemplo, tem pessoas que têm costume de comer a maconha, né? Fazem bolo, fazem um monte de alimentos, comem máscara. Só que a maconha, para quem fuma, você tem a alucinação, a doideira, né? Começa a ter um monte de trem. Mas quem come é pior ainda, porque a absorção dela é pelo intestino. No caso de causar dependência. Sim. Claro. Totalmente. Você se torna totalmente dependente disso. A pessoa que come, ela fica viciada e assim, o efeito dela é muito mais duradouro do que para quem fuma. Então, quem come, a absorção pelo intestino é muito mais forte e muito mais duradouro do que para quem fuma. Então, aí o pessoal costuma pegar aquele versículo lá, Deus deu toda a época para mim de vento do norte. Aí é um belo versículo para fazer contravenções. Então, irmãos, aí muito bom a palavra, né? O que nós estamos falando, irmão, já é 10 horas. Voltar aqui para o tema que me ajuda a voltar. Esse tema aqui me ajuda a voltar. O que nós estamos tratando é o seguinte: inclusão e exclusão, né? A igreja, ela é inclusiva. O que significa inclusiva? Quando alguém daquelas tribos lá de 1 Coríntios 6:10, né? Aqui
Deixa eu voltar, não foi aqui não, foi aqui. 1 Coríntios 6:10. Vem para um culto nosso, no nosso meio. Porque Paulo diz aqui, ó. Paulo diz aqui. Que, irmão, se toda a igreja se reunir e todos puderem falar em língua, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Regulando, irmão, língua, Paulo diz assim, eu falo em língua mais do que vocês todos juntos, e vocês nunca me viram falando no culto. Cuidado. Porém, se todos profetizar, língua... Bom, língua é uma fala com Deus. Tem gente que fala em língua, acho que está falando para a igreja. Falei, meu Deus, se ele fala com Deus brabo desse jeito, eu imagino. Fala, brabo. Falei, se eu fosse Deus, metia a mão na cara dele agora, quer ver? Então, irmão, língua é uma comunicação com Deus. Agora, a profecia é uma comunicação de Deus com quem está ouvindo. Se todos profetizarem e entrar ali um não crente, ele será convencido por todos julgado. Os segredos que tem no coração se tornarão, prostrando-se com o rosto em terra, adorará, testemunhando que Deus, de fato, está no meio de vocês. Então, irmãos, o projeto é o seguinte, uma pessoa não crente, quando vier para um culto nosso, ela tem, o ideal é que ela saia com uma convicção, mesmo que não converta, Deus está, de fato, no meio desse povo. Mas eu pergunto, é isso que acontece? Se alguém dessa relação ali, ó, Coríntios 10, ou do nosso estudo, LGBT, lésbica, gay, abortista, comunista e outros istas, a pergunta que eu estou fazendo hoje é essa, que nós estamos estudando, vierem a um culto nosso, elas sentem que sai convencida, ela sente que a gente ama e ela se convence de que, mesmo que eu não converta, uma coisa eu tenho que dizer, Deus está no meio desse povo. Ou ela sente, meu Deus, mas eu fui tão excluído, fui tão excluída. Inclusive foi aquele problema, né? Se for um travesti, eu vou dizer o quê? Nós temos aqui o visitante ou a visitante. É melhor dizer assim, igual fala aqui, quem for visitante, não fala nem ele nem ela, né, Tamara? Quem for visitante, tem algum visitante, por favor, aí não fala, viu, cuidado, porque se chamar de ele, você é processado. Mas só quero dizer uma coisa, irmão, a igreja, assim como Jesus, assim como Paulo, e eu quero pregar mais sobre isso à noite, se Deus permitir. Quem é que vai dirigir, Damares? Tica, tá certo. Tica vai tocar missões. Eu combinei com a missão, a gente orar pelo culto ontem, só viemos aí, Dorias, confundiram, vieram hoje cedo. Pastor, nós confundimos, desculpa. Veio todo mundo hoje cedo, estava fechado, orou 7 horas ali no galpão a favor do culto, né? Mas o que as pessoas veem na igreja? Eu gostaria até de falar, igreja é uma coisa muito grande. Cada congregação local é uma entidade própria. Igual existe personalidade, a Igreja de Deus em Mambaí tem uma personalidade, que a Igreja de Deus da Vila é outra personalidade diferente daqui. Inclusive, essa igreja tem uma personalidade política conhecida para todo lado. Se tem uma igreja política que deve estudar teologia política o quanto puder, é Mambaí. E é ótimo. É um avanço sem precedente a igreja ter uma teologia política. Agora, porque isso aqui, irmão, a gente aprendeu a falar nisso aqui, ó.
Pecado social. A gente só ouvia falar em pecado moral, né? Pecado. Volta para cá. A gente nunca tinha ouvido falar, oh meu Deus, em pecado, a gente só falava em pecado moral. O que é pecado social? É, na sociedade, você ser uma pessoa que explora as outras pessoas, que oprime, às vezes até financeiramente, que se vale, né, irmão? Eu quero comprar sua casa. Eu sei que sua casa vale 100, mas eu sei que você precisa vender ela de qualquer jeito, você está apurado, eu te dou 80. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Isso se chama exploração. Né? Oh, mas esse carro é carro de mulher, igual carro de 10, tem 40 mil quilômetros, é só de casa para o colégio. Na verdade, irmão, o carro puxava até trator na roça. Isso é pecado. Né? Então, e o pecado social, da exclusão, pecado. Aí eu vou dizer uma coisa, irmão. Exclusão por preconceito é pecado? Bom, Jesus não excluía. Agora, Jesus, irmão, ele não deixou. Agora, interessante, teve um grupo que Jesus excluiu. Agora, irmão, o grupo que Jesus excluiu era o grupo das pessoas que eram o quê? Religiosas. Uai! Jesus exclui a banda podre, inclui a banda podre, e exclui a banda que é tido como sadia. Então, irmãos, o perigo é a igreja fazer a mesma coisa. Nós somos a banda sadia da sociedade e vomitamos em cima dessa banda podre. Eu não sei se eu consegui falar, Hugo? É um risco verdadeiro? Conforme nós estamos estudando os temas, é um risco verdadeiro. Mas aí, nosso tempo está acabando, deixa eu ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui, eu só li a introdução da revista, diz assim, não é aqui não, onde é que é? É aqui, ó. O apóstolo Paulo enumera uma série de temas que deveriam permear a mente do cristão, a fim de protegê-lo do mundanismo, que já era uma realidade crescente nos dias da igreja primitiva. A verdade, a justiça, o comportamento ético, as verdadeiras virtudes, aquilo que é louvável, tudo isso deveria guiar o cristão em sua interação com a sociedade. Nos dias de hoje não deve ser diferente. Então, irmãos, nós temos uma cultura própria, a cultura evangélica, baseada na Bíblia. A pergunta continua sendo: como é que a igreja tem a tribo pentecostal, a igreja de Deus tem sua própria cultura, seu jeito de ser? Aqui em Mambaí tem várias outras tribos que são diferentes, algumas que são antagônicas. Como convivemos com as outras culturas? Ao mesmo tempo respeitando e transmitindo amor e compaixão, mas condenando o pecado. Como é que se dá esse, vou chamar, jogo de cintura? Amém? Amém? Depois você diz para mim como é que você faz para fazer esse jogo de cintura, para você não ser uma pessoa excludente. Também ao mesmo tempo, irmão, o mundo, assim como a gente vê, aí é onde entra a palavra, irmão, diferente. Assim como a gente vê que a cultura dos maconheiros é uma cultura diferente da nossa, eles têm que ver que nós temos uma cultura, aí é onde entra a tal da diferença. Respeito. Falado em outras línguas, já falou isso há muito tempo. Eu estou falando como é que a sociologia vê essa situação hoje, irmão. Assim como nós vemos que outras pessoas são outra cultura, as outras culturas veem em nós
que nós somos uma outra cultura? Ou já não há mais diferença? Entendeu, pastor Damares? A coisa a gente tanto prega. A diferença, aqui fala do mundanismo. A Bíblia diz, e vereis a diferença entre o justo e o injusto. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí, irmão, a Bíblia está falando de cultura. Cultura inclui o que você veste, o seu vocabulário, seu trajar, como você trata as pessoas, como você administra seus negócios. Aí vem a pergunta, Mambaí, a tribunona chamada Mambaí, nós fazemos parte, irmão. E a gente, eu pelo menos sou cidadão, tenho orgulho de dizer que sou de Mambaí, tenho orgulho. E no caso da Igreja de Deus, no Brasil inteiro, se falar Igreja de Deus de Mambaí, toda a Igreja de Deus no Brasil sabe o que é a Igreja de Deus de Mambaí. Igreja de Mambaí é referência. Já teve aqui, irmão, superintendente continental, 2, Cornélio Castelo e o Davi Ramírez, um mexicano e outro argentino. Que conhecem e fizeram questão de vir conhecer. Eu não sei, Jamerson, que palavras mais eu gostaria de dizer. A gente prega isso há tanto tempo, em outra linguagem. Somos diferentes. O mundo vê que nós somos diferentes. O mundo, as outras tribos. A gente respeita as outras tribos. A tribo católica, senhor. Deixa eu mostrar aqui, assim, por favor, Antônio, fica de pé, irmão. Peraí. Esse é o pastor Antônio. Se não usar o microfone, tem que pagar mais caro. Não se tocou conhecimento político, né? Nesse sentido, mas ocorre isso também, principalmente é a eleição, a própria igreja, devido a partidos políticos, A, B, né? Uhum. Irmão, eu acredito que no passado aconteceu, mas já dos últimos pleitos aqui, eu não vi mais irmão contra irmão, porque são de partidos e candidatos diferentes. Não vi mais, mas corre o risco. Aí entra uma coisa, irmão, falando de tribo. A sua tribo política, veja, a gente faz parte de várias. A sua tribo política tem. Tem. Agora, para as posições, não vai ter várias tribos políticas, 3 ou 4? Vai. Você tem uma identidade. Inclusive, eu tenho. Eu nunca disse em quem eu voto e todo mundo sabe em quem é que eu voto. Nunca disse. Em todos os pleitos, todo mundo sabe onde é que eu voto. Sem eu nunca dizer. Então, eu tenho uma identidade política. Eu, pastor Everardo, entendeu, Damares? Tenho identidade. Todo mundo sabe em política qual é o meu lado, dependendo dos candidatos. Agora, o perigo, irmão, que eu gostaria, eu posso até 10h30, são 10h dentro, que o pastor Antônio está colocando, eu vou trazer esse tema já que nós estamos tratando. Eu tenho uma identidade, eu sou cristão. Eu faço parte da tribo pentecostal Igreja de Deus. Eu faço parte também da tribo política Albers. Os irmãos sabem que eu não posso muito participar, que eu respeito. Dentro da igreja nós somos, como protestantes, somos uma tribo só, mas como políticos nós somos várias tribos. Está entendendo essa linguagem de tribo como é que é interessante? Né? E eu tenho a identidade política. O perigo... Irmão, quando o pastor Vitoriano foi prefeito, teve gente que veio para a igreja. Confundiu tribo política do Vitoriano com a igreja. Depois da Arana sair, ele saiu. Então, irmãos, o perigo que a gente corre, pastor Antônio, é de eu confundir que minha identidade protestante e a minha identidade política são a mesma coisa. Aí é um problema. Eu achar que vamos usar aqui, por exemplo, eu e Leila, nós somos da mesma tribo Igreja de Deus.
mas nós somos de tribos políticas diferentes. Que isso interfere na minha identidade de mesa, tribo e igreja. Esse é o caso. Por favor, Antônio, é com você mesmo. Espera aí, agora eu vou falar no microfone. Falar primeiro, o Antônio falou primeiro, não falou, é assim. Quem nunca falou tem voz. Uta. Pode falar, Antônio, pode. Uta cedeu o direito. Não, fale que bem. Nesse caso. Se há essas referências, grupos políticos, pode trabalhar aqui. Na evangelização, nosso sistema de igreja lá fora, porque as pessoas vão ver a igreja da política, quando é para o outro, para a política, mas já tem de mal, né? Eu estou dizendo que tem, mas. Exato. Bem, enquanto leva para outra, eu faço a seguinte ilustração. Eu falei da plaquinha. Eu tenho uma plaquinha chamada cristão. Eu tenho outra plaquinha chamada partido político. Há problema eu ter as duas plaquinhas? Há problema? Eu ter a plaquinha cristão. Agora, irmão, o que o Antônio está falando é o seguinte. A plaquinha partido político é colocada em cima da plaquinha cristão e eu não mostro, ninguém vê em mim mais. Todo mundo vê em mim a plaquinha partido político, mas não vê em mim a plaquinha. Eu tenho que ter as duas. Então, eu tenho várias plaquinhas. Isso é que é interessante. Eu sou plaquinha protestante, plaquinha de partido político, plaquinha de time de futebol. Eu vou escolher um time para torcer aqui em Mambaí, para ficar mais interessante, né? E aí vai. O problema, não é quando, para colocar o tem que tirar outro. Por favor, outro, fica de pé. Deixa eu ver se eu te acho aqui, você ficar de pé, acho que vai ter que... Não, deu. Por favor. Paz do Senhor, irmãos. Eu acredito que não é muito simples essa divisão de a tribo pentecostal, de Igreja de Deus no Maria, e dentro dessa tribo tem tribos políticas Diferentes. Antigamente era mais simples, desde que haviam divisões. Mas hoje a gente identifica tribos políticas que o partido ao qual pertence defende aborto, defende legalização das drogas, entre outras maneiras. Então, hoje, um irmão que defende esse tipo de bandeira e ela vive dentro Da igreja de Deus em Mambaí. eu acho que a gente começa a pisar de uma forma assim complexa. Bem. Não que eu tenha sido algo definido, conceito definido, mas eu veria com grande preocupação nós termos uma tribo dentro da Igreja de Deus militante com essas bandeiras. Pois é, aí o tempo terminou, gente. A pergunta de hoje é o seguinte: como relacionar com essas tribos? Essa é a pergunta. Entre inclusão e exclusão, aí é que é o caso. Tudo pode ser incluído. Essa inclusão, ela é uma inclusão sem limites? Ou ela tem limites? Irmão, tudo que não tem limite está em nada. Tudo nesta vida, até o mar, Deus disse, mar, está lá, Deus fala com o mar, mar, eu fiz um risco aqui, ó, você vem até aqui, daqui você não passa. Um risco, um limite. Problema de educação moderna. Os pais não impõem o quê, Leila? Limites. Opa, aí não. Mas minha coleguinha. Eu tive problema com a Eliezer quando tinha carro, ele tinha 16 anos e não dirigia. E queria dizer, eu falei, não, mas meus amigos, tudo pai, eu só dou para você o carro o dia que você tiver carteira.
Ah, mas o meu amigo, meu coleguinha, tem 15 anos, eu não dou. Te dou até um carro, depois se você tiver cadeia, realmente demos um carro para ele. Mas veja bem, limite é limite. Então, irmão, inclusão e exclusão. Agora também é o mesmo caso. Excluímos tudo? Não. Tem limites para... Aí, Leila, Uta, tem limites para o que a gente consegue incluir. E tem limites para o que a gente exclui. A gente não exclui tudo, mas também não inclui. Provérbio 22, 28, eu vou ler Provérbio 22, 28 para a gente terminar. Mas aí, eu estou abrindo o WhatsApp toda hora errado. Aí, meus irmãos, Provérbio 22, 28. Provérbios 22, 28. Não mude de lugar, deixa eu ficar muito bem, ó. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas. Então, irmão, por exemplo, propriedade tem a cerca. O que quer dizer aquela cerca? Que aqui você não entra, a não ser que o proprietário... Você não pode pular a cerca, isso não é até esquisito, né? Pular cerca. Pular cerca, não sabe o que é, né? Quer dizer, você, tem limite, você não pode pular essa cerca, não. Na cerca do casamento, você não pode pular, e você está dentro dela. Entendeu? Então, irmãos, são assuntos que nós queremos ver. Eu não sei como é que a gente volta domingo que vem, porque para mim ficou muita coisa em aberto. Mas... existem tribos, por exemplo, religiosa, a tribo católica. Eu sou da tribo protestante, pentecostal. Como é que eu relaciono? Eu devo relacionar bem ou mal? Bem. Devo relacionar bem. Significa que eu estou aceitando o que eles creem? Não. Tem meios de eu pregar. Aqui se tornando a questão que ficou em aberto. E as tribos políticas na igreja? Que algumas são diferentes, mas veja bem, nunca eu vou deixar de ter a identidade cristã. Esse é o problema. Que a minha identidade da minha tribo política não pode arrancar de mim minha plaquinha, e é o que o irmão aqui diz, muita gente faz isso. Para colocar a plaquinha política, ele tem que tirar a plaquinha cristã. Aí não vai. E aí, como relacionamos com as demais? Aí vem, e quando, irmãos, essas tribos dentro da igreja têm ideologia que não apenas é diferente da ideologia cristã, é contra a ideologia cristã. O que nós vamos fazer com eles? Domingo você traz a resposta para mim, viu? Domingo que vem você traz a resposta para mim. Eu vou esperar. A primeira pessoa que eu vou dar a oportunidade é para a outra, para ela trazer a resposta. O que, senhora, por favor, é a última, irmão? Ali... a última, nós estamos terminando. Foi boa a escola que o tempo não deu para ouvir todos os irmãos. Irmão, por favor, eu não estou te vendo. Aparece aqui na tela para mim. A hora que você aparecer, tá bom. Vai ter que vir aqui. Aí deu. Vem aí agora. Olha para cá, para a cama aqui que eu vou te ver. Não, tá. Agora. Peraí, essa irmã Júlia. Ela fez tratamento severo de câncer, quimioterapia, radioterapia e uma série de coisas, e está aqui para a glória de Deus, né? Amém? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito política, né? Meu pai sempre me viu no cenário político, mas não dá para fugir, dentro das igrejas, de todas as igrejas. Vou generalizar com conhecimento de causa. Quando chega na época da política, determinadas pessoas descem a placa cristã, sobem a placa partidária, e não te dá nem a imagem do Senhor. E isso acontece dentro de famílias. Famílias chegam a perder o contato e não tomar a volta para o santo. Assim como também se tratando do princípio inclusão, muitas pessoas que estão na igreja acham que incluir também é quem está dentro da mesma atribuição. Pastor, tem muita gente
dessa tribo protestante nossa, não fala igreja de Cristo, estou generalizando, todas as... Sei. Não, é bom quando fala da igreja de Deus, é melhor ainda. Não, fala da igreja de Deus mesmo. Quero ouvir da igreja de Deus. Tem pessoas que esquecem que o maior... Você é cristão quando você faz o quê? Quando você ama. O maior mandamento de Deus é amor. E tem muita gente, pastor, que trata bem o irmão da igreja, mas não tem coragem de lá fora abraçar, pegar na mão, conversar. Vamos falar daqueles drogados que ficam ali atrás do ginásio. Passa por eles e ignora 100%. A gente passa e espera em real ou real. Você não tem. Mas você, uma palavra de carinho, uma palavra de respeito. Um folheto. Às vezes você não tem um folheto, mas você tem uma Bíblia, você tem boca, não tem? Então você vai pregar de Jesus para ele, porque cientificamente se fala que você aprende mais com o que você ouve, com o que você vê. Então, se você falar de Jesus, você semeou, mas tem gente, pastor, que ignora. Quando se fala de inclusão, ignora. Passa pelos coitados como se eles não existem. Aí você já vê pessoas falar para mim, fulano de tal, passou aqui, e de conta que eu nem existia. Os adolescentes ignoram 100%. Já ignoram o pai e mãe em casa, tem que dar um pouco desse amor, né? Mas o que eu quero dizer assim, que você, enquanto cristão, você não pode, de maneira nenhuma, descer a sua placa de cristão, botar Jesus em segundo plano e dizer, Jesus, olha, eu não sou teu servo, eu vou fazer isso aqui, porque é a igreja que tem que influenciar o mundo. Amém. E não o mundo que tem que influenciar a igreja. Glória a Deus. Gente, com todo respeito, eu vou dizer para vocês o ditado que eu digo na minha casa. Eu sempre trabalhei com Deus. E a internet sempre me ajudou. E agora mais ainda porque eu não posso andar nem sair de casa. Aí, a senhora que tomava conta de um barzinho que todo mundo sabe que tem uma casa de prostituição, mas era camuflado. Ela me ligou meia-noite. Amiga, estou com pessoas aqui. Ela pegou meu número, não sei nem quem. E estou com 3 clientes que interessou desse sapato, tal. É meia-noite, você vem aqui? Falei, não. Aí ela falou assim, você vem? Eu falei, como? Falei, minha filha, eu sou serva do Senhor, eu posso entrar dentro de um cabaré. Se eu não for lá para fazer o que você faz, eu vou sair. Eu vou entrar com Jesus na frente, vou sair com ele na frente do mesmo jeito. E fui. Amém. Eu ia saindo, botei a coisa na sacola, falei para a nega, ela falou assim, filho, mãe, onde é que você vai? Com todo respeito, tá? Ela levou no cabaré, ela falou, você ficou doido? Mostrei para ela a sacola do mercado e ela falou, vou gostando. Botou a mercadoria, a mochila na porta, não saiu. Quando eu vou sair na porta, meu filho vem chegando com ele de dele. Você está indo para o número 10? Eu pegou no cabaré. Está lá, eu falei, estou indo. Estou levando São Pedro, me impressiona também. Você está lá? Eu falei, estou levando, saindo, fui lá. Passei lá 20 minutos, fiz uma venda de R$450 e fui embora. Então, irmãos, eu, como servo do Senhor, posso entrar em qualquer lugar, colocando Deus na minha dianteira. E não esquecendo que eu sou filho e serva do Senhor. A política está vindo aí? Tá. Mas não vamos deixar a política fazer um desmantelo na nossa vida cristã. Não vamos deixar Jesus de lado no período eleitoral e agir como agem os que estão lá fora. Porque a gente sabe que a política ela é corruptiva. Tem muito jeitinho que dá. Tem muita gente que se vende. Tenha fé, a sua ideologia. Amém. A palavra de Deus diz que o crente tem que ser salvo à terra. Sim, não. Aleluia. Se a tua opinião vai contra a opinião do teu irmão, ele respeite a sua e você respeite a dele, mas não perca o amor de Cristo. Em momento nenhum, não perca o amor de Cristo. E nem bota Jesus de volta no período eleitoral e pega ele de volta, porque talvez todos vão pegar, você não vai pegar. Amém. É só o que eu quero dizer para vocês. Aleluia. Irmãos, minha bateria está acabando e o tempo já passou alguns minutos. Continuamos domingo, se Deus permitir.
É igual aquele sonho, né? Termina hoje, domingo, reinicia, Uta tem uma tarefa de casa, e se alguém quiser pegar a tarefa de casa também, o que fazer com essas tribos dentro da igreja que tem ideologia não apenas diferente, mas conflitante com a ideologia cristã. Amém? Hã? Ah, sim, irmãos, à noite, Uta, me deram, eu tive que esvaziar meu porta-mala para pôr uma caixa de som, lá do lado do meu carro, tem 10 garrafas de refrigerante que eu tive que desocupar o porta-mala, aí está lá, tá na sombra, viu? A irmã pede para alguém pegar. Aleluia? Ficamos de pé. Domingo que vem a gente continua, se Deus quiser. Glória a Deus. Amém. A irmã Uta, que tem a tarefa de casa, vai terminar orando. Aleluia.